Cara, acho legal agora a gente conversar sobre a construção de confiança, sabe, o Uhum, mental. A gente falou muito do mental, que você cuidou para você não se destruir, né, já que é difícil chegar a tanto tempo, ainda mais batendo na trave, sim. mas como você construiu a sua confiança depois de 4 anos tentando, sabe. Eu entendo que você já falou o lance de, pô, ter suado a camisa, precisa conquistar, mas sabe, aquela virada ali em Uhum. agosto que você teve que: "Tá, não passei para o FRJ, agora eu eu tenho que ir". Sim. Primeiro eu peguei um ranço da FRJ, né, falei: Que "Nem se eu bom, sempre passar, não bom. vou mais". Pude escolher, graças a Deus. E escolheu a UF, tá vendo? Sim. E eles ficam cantando que a primeira opção são eles. Não é nada. Conheço muitos que escolheram a UF. Sim. Mas aí fala. Mas eu acho que foi um conjunto de coisas, né, começar a acreditar em mim, a ter essa confiança, mas eu acho que o principal foi pensar de uma forma muito lógica. Então, às vezes, a gente tem que deixar o emocional um pouco de lado, deixar nosso coração, assim, a nossa autossabotagem, que a gente faz muito, de achar que a gente não é suficiente, e pensar logicamente, sabe. Eu falava, tipo: "Nossa, o que que todos os meus amigos que já passaram fizeram?". Uhum. Eh, Por que que eles conseguiram e eu não vou conseguir? Então eu acho que tem muito isso. E, cara, olha seus resultados, sabe. Eu sei que tem muitos casos, né, eu vou falar do meu, mas, assim, tem muitos casos que a pessoa não vai bem tão bem nos simulados, chega na prova e arrasa. Mas no meu caso eu já ia muito bem nos simulados. E aí eu comecei a fazer simulado presencial, né, no Logos mesmo, e eu estava fazendo a prova em 2 horas, 2 horas e meia. Eu falei, tipo assim: "Cara, tô um monstro, não é Tá possível. voando. Tô voando", sabe. E indo muito bem, fazendo mais de 155 em todos os simulados. E eu comecei a pensar logicamente, eu falei: "Cara, não tem como eu não passar, não tem como, eu tenho tudo aqui comigo", sabe. E isso foi me criando muita confiança em mim mesma, eh, e eu tinha muita convicção de que faltava a leveza pra mim. Era isso que faltava. Hum. E eu tinha plena convicção também de que eu estava trazendo essa leveza no meu ano. Então eu falava assim, diariamente, gente, igual uma doida: "Cara, é isso que falta, e você tá fazendo, tá tudo bem". E as pessoas ao meu redor, tipo, meus amigos, minha família, todo mundo estava reparando, sabe. Falava: "Nossa, Gi, você tá muito bem esse ano, você tá muito mais calma, você tá muito tranquila, é isso, vai dar certo". Então, até isso de pegar sol, né, na natação, eu perdi aquela cara de parede, aquela É olheira que a gente infelizmente horrorosa fica. Graças a que Deus fica bom. o vestibular traz. Então, tipo, pega em sol, sabe, Sim, foca na saúde. Então eu acho que analisar o meu preparo, né, toda a minha história de vestibular e o meu ano 2025 de forma bem lógica, foi o que foi me dando confiança, sabe. Além de terapia, sim. importante. Cara, é muito importante mesmo esse lance de ter a clareza de que você tá fazendo tudo certo, porque realmente as emoções vão vir, não tem jeito, não tem como: Uhum. "Ah, não, eu sou um cara que não vou sentir". É, Vai vir é saber sair delas, e acho que é com isso mesmo, você se analisar, analisar seu contexto e falar: "Cara, tá dando certo todo simulado, tem que dar certo no Enem, vai é dar". isso. Eu acho isso bem importante. Cara, agora antes da gente entrar no próximo tópico, eu queria fazer uma pergunta importante também. O que você fazia quando batia a ansiedade? Tinha dias, assim, meio de crise de ansiedade? Tinha. Como você lidava com isso? Durante os primeiros 4 anos eu tinha muito mais, né, e de uma forma um pouco mais descontrolada do que no último ano. De assim, de faltar ar, falar: Uhum, "Ferrou, vou pifar". E eu acho que ter cuidado da minha saúde mental e feito terapia me ajudou muito nisso, aprender a lidar com os meus momentos de ansiedade. Mas falando de uma forma um pouco mais prática, assim, no último ano eu tive poucos momentos de ansiedade, poucos, mas em alguns momentos eu tinha, que tipo: "Cara, ferrou, e se der errado?", sabe. Eu acho que a maior crise, assim, que eu tive foi quando saiu a última lista do FRJ, que eu vi lá, que eu estava faltavam 10 pessoas, a nota 0,6, e eu descompensei, assim, eu falei: "Cara, por causa de 0,6 eu tô tendo que fazer tudo isso de novo", sabe. uhum. Então, fiquei tentando encontrar sentido nas coisas, e nada parecia ter sentido, tipo, nada funcionava na minha cabeça. Então, às vezes vem, às vezes os momentos vão vir e às vezes não tem solução. Às vezes é chorar, tirar um dia off, sabe, vai pra praia, encontra seus amigos, faz o que vai te melhorar, vê um filme, dorme, às vezes dormir.
é a solução. É. Mas é entender que eu tô aqui falando, né, que meu ano foi leve, que foi tranquilo, mas, gente, tiveram empecilhos, sabe? Tiveram obstáculos. Tiveram dias que eu achei que eu não ia aguentar, mesmo estando tranquila. Tiveram dias Uhum. que eu falei, cara, não sei se é pra mim, não sei se vai dar. Às vezes é o momento de deixar pra lá. Então, dorme que passa. É. Cara, eu acho que às vezes nesses momentos não tem muito uma resposta lógica, é só continuar, É só um continuar. dia E após eu o acho outro que vai que melhorar. é você entender também, isso aí, um recado pra vocês. Não é sem ansiedade, sabe? Não é sem medo, não é sem aflição, é com tudo isso, você vai com tudo junto. Então, o dia da sua prova não vai ser perfeito. O dia da minha prova foi um caos. Uhum. O dia da sua prova pode dar tudo errado. No dia da sua prova você pode ficar nervoso, você vai ficar, muito provavelmente. É um dia ali O decisivo. o Enem é uns jogos mortais, você tem que ficar a manhã inteira, ruminando ali que você Aham, 13h vai decidir sua vida e exato, é difícil. Conta aí como é exato. que foi o dia da prova, o que Então, aconteceu? tem umas histórias engraçadas do meu primeiro dia de prova. Eu fui pra prova, beleza, vamos lá. O primeiro dia pra mim sempre foi muito pior do que o segundo, porque eu sempre achei muito mais cansativo. Uhum. E e fui para o primeiro dia de prova, assim, bem, com aquele nervosismo de leve, mas bem. Inclusive, não façam nada no dia da prova, por favor. Eu já tive ano que eu ficava lendo resumo na parte da manhã. Não façam isso, gente. Era mais ansiedade, né? É, pelo amor de Deus, você não vai reter nada ali naquele minuto final. Então, acordem mais tarde, sabe? Faz uma atividade física se você tiver já o costume. Mas enfim, fui pra minha prova, fiz a prova. No meio da prova me dá vontade de ir ao banheiro. Uhum. Beleza, vamos lá. Fiz muito perto da minha casa a prova, o que foi ótimo, mas tudo bem, vamos lá, vamos ao banheiro. Cheguei, uma fila pra ir ao banheiro quilométrica. Que Só isso. tinha um banheiro para o prédio inteiro, um banheiro. E aí eu falei: "Bom", e aí pra gente ver, tipo, como que o controle mental nessas horas faz uma diferença, porque em outros anos eu ia falar: "Problema do xixi, vou voltar pra sala, não vou perder esse tempo", sabe. E aí eu falei, tipo assim: "Cara, o que que eu posso fazer nessa fila que vai ser produtivo pra mim nesse tempo que eu tô aqui? O que que eu vou fazer? Eu preciso fazer xixi, senão a sua cabeça fica: "Preciso fazer xixi, preciso fazer xixi, E preciso fazer vai xixi", doendo a e vai bexiga. doendo e te atrapalha na prova. Falei: "O que que eu vou fazer? Vou me alongar". Comecei a me alongar no meio da fila. Alonguei o braço, alonguei as pernas, alonguei as costas, eu alongando que nem uma louca, nem aí. Aí daqui a pouco um moço do banheiro masculino: "Alguém quer vir aqui?" Aí eu? Saí andando, nem prestei atenção se tinha gente que queria ir antes, se tinha Só gente foi. falando, se tinha homem perto, nem aí, eu só fui, gente. Eu fui, fiz meu xixi, voltei pra prova. E quando eu contei isso pra minha mãe, eu falei: "Mãe, eu fiquei me alongando na fila". Ela abriu um olho, arregalou um olho e falou, tipo assim: "Como assim ficou se alongando na Doideira. fila?". E as pessoas me olhavam, tipo, que esquisita, né. É. E eu nem aí, gente. Eu falei, tipo assim: "Nossa, eu tô sentada mó tempão, vou me alongar, vou usar esse tempo a meu Aproveitar, né? favor". E aí, foi um dos exemplos, assim, de controle mental master que eu tive nessa hora. E no final da prova também, ali terminando, eu tenho um jeito meio peculiar de fazer a prova, mas ali no final, terminando, reli minha redação, já tinha terminado tudo, reli mais uma vez. Na terceira vez que eu tô relendo a minha redação, eu vejo que eu escrevi na última linha um "será" sem acento. E aí, pim, acabou. Acabou o tempo de prova. As Aí mulheres vão começar a recolher. E aí? Tu vai entregar a prova sem um essa acento? Tu vai entregar a prova sem um acento? E já tinha um moleque do meu lado que não tinha terminado de escrever a redação. Então a mulher já tinha falado: "Olha, se você escrever, eu vou precisar zerar sua prova". E aí eu falei: "Caraca, será que esse aviso foi pra ele ou será que esse aviso foi geral? E aí, se ela me ver, ela vai me dar um aviso também ou ela já vai zerar minha prova?". Uma ansiedade absurda que durou 5 segundos, mas parecia horas. A Uhum. mulher virou de costas, eu meti um acento, taquei minha caneta longe e falei: "Cara, é isso aí", entreguei, saí gritando na rua "será", cheguei pra minha mãe, xinguei, falei tipo assim: "Mãe, eu botei o acento no será". E aí, eu falei tipo assim: "Cara, não se eu tivesse muito desesperada, eu ia entregar a prova sem o acento", sabe. E a gente sabe que, ainda mais com a correção atual da redação, se você Poderia cair numa poderia competência ali. cair. Exato. E você Então tirou assim
980. Poderia ser o 960. Aí, pô, nossa, Podia. alguém te deu o meu, pô. Podia, exato. Então, assim, foram exemplos de controle mental, assim, que eu percebi, que eu falei: "Cara, realmente eu estava muito bem psicologicamente, sabe, nessa prova". Muito bom. Isso não vai vir da noite para o dia, é uma Não, construção, é. então ainda há tempo. Esse episódio está sendo lançado aí, no meio do ano, provavelmente, então dá tempo de vocês consertarem, melhorarem para chegar bem na prova.